Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá a todos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas ao projeto Os Meses Suas Cores, hoje com o doutor Eduardo Knop. É Knop ou Knop, doutor? É Knop. Knop. Eu tenho um amigo, um conhecido, que é Knop também. E foi deputado federal e tal. É seu parente ou não, né? A princípio eu não conheço. Tem poucos Knopes, né? Mas tem bastante Knopes aqui na Santa Catarina. Santa Catarina exatamente, tem bastante. No oeste, principalmente, bastante, né? Aqui na região de Rio do Sul tem bastante, né? Tem o Décio Knop foi mas realmente deputado... não são meus familiares. Não. Tem o deputado Décio Knop, foi deputado federal por 2 vezes, Sim. deputado estadual. Hoje já está aposentado já há alguns anos. Mas a nossa conversa hoje, doutor, é sobre fibromialgia. A fibromialgia, como é que é essa doença? O que é essa doença especificamente? Ótimo. Bom, primeiramente queria agradecer ao convite, João Paulo, a oportunidade de vir discutir um pouco em relação à fibromialgia, né? Eu acho que é um tema de suma importância a gente conversar sobre as doenças reumáticas. E a fibromialgia, o que ela seria? Ela é uma das doenças mais prevalentes da reumatologia. Então, se você contabilizar no país inteiro, ele chega a atingir cerca de 2% até 3% da população em geral. Tá? Então, a gente vê que realmente é uma doença que está muito presente na população. Num consultório reumatológico, ele chega a atingir até de 20% a 30% das consultas são por fibromialgia. Então, nós vemos realmente que é uma doença que tem uma grande importância na população, né? Então, tem muitos pacientes que tem o diagnóstico e muitos não são diagnosticados, são subdiagnosticados. Então, a gente faz as estatísticas considerando aqueles que são diagnosticados. No entanto, existe um grande número de pacientes que por desconhecimento realmente ou por não divulgação da doença, eles não são diagnosticados. Então, a gente sabe realmente que talvez essa prevalência pode ser muito maior do que apenas os 3%. Antes de nós continuar, nós estamos num formato diferente hoje. Nós estamos na Rádio Câmara, nós tínhamos previsto uma palestra com o Dr. Eduardo Knop e aí, por alguns contratempos internos aqui da Câmara de Vereadores, nós mudamos para um formato muito parecido com o podcast. Mas nós temos aqui o acompanhamento em especial, que eu gostaria de citar, do pessoal que é da Associação de Fibromialgia aqui da nossa região, do qual o senhor faz um acompanhamento ali também da associação, faz um trabalho ali na associação também, correto, Isso, doutor? Exatamente. Doutor, o senhor me falou que nós temos um grande número de pessoas que acabam tendo ou adquirindo esta doença. Esta doença, ela é mais de homem ou mais de mulher, ou não? Ela atinge aos dois sexos da mesma maneira? Sim. Inicialmente eu vou comentar um pouco em relação à doença em si, que eu acho que é importante a gente entender um pouco no geral como que a doença se apresenta, né? Então a fibromialgia ela é uma doença que ela causa dor. Então a principal manifestação do paciente é a dor, tá? Só que ela tem muitas peculiaridades. É uma doença que ela causa dor, no entanto você não apresenta nenhuma alteração visível no corpo da pessoa. Então você não tem uma inflamação, um inchaço, alguma alteração visível. Então essa é uma particularidade que eu julgo que é o grande entrave para um diagnóstico. Tá? E pode ser uma das grandes causas de desconhecimento da doença ou até mesmo de desacreditação da pessoa. Então a pessoa muitas vezes as pessoas não acreditam que a pessoa tem a doença ou que ela pode sentir tanta dor como ela refere, por conta de você não ter uma alteração objetiva, uma alteração visual, uma alteração no corpo da pessoa que, digamos, justificasse aquela dor. Então, essa dor escondida, digamos assim, e surda, ela é uma das principais motivos, realmente, dos pacientes não terem um diagnóstico. E a questão da prevalência na população em geral, como eu comentei contigo, então é uma doença bastante prevalente e ela tem um acometimento predominantemente em mulheres. Então, as razões chegam a atingir até 9 mulheres para cada homem. Tá? Então, de cada 10 pessoas, 9 pacientes de fibromialgia são mulheres. Tá? Então, a gente sabe que realmente esse grupo ele é um grupo mais acometido, muito mais do que os homens. Doutor, para que a gente possa ter uma linguagem assim que a nossa população consiga entender, a fibromialgia é o popular reumatismo no sangue que algumas pessoas falam ou não? São coisas diferentes?
Na verdade, a fibromialgia é um tipo de reumatismo, né? O reumatismo, na verdade, não existe uma definição bem clara do reumatismo. Ele é um termo genérico que é utilizado para pessoas que têm dores articulares, né? O termo reumatismo no sangue ele se refere a outra doença, que é a febre reumática, né? Mas a fibromialgia não deixa de ser um reumatismo. Então, na verdade, a gente usa o termo reumatismo para nomear as doenças que causam dores. Então, num geral, realmente é essa definição que a gente usa. E aonde eu sinto essa dor? Em que parte do corpo? É no músculo? É nas articulações? Aonde que a gente sente essa dor? E essa eu acho que essa é uma característica importante da fibromialgia, que na verdade não existe um ponto específico de dor. A dor, habitualmente, ela é generalizada. A pessoa sente dor, muitas vezes muitos pacientes relatam até dor no fio de cabelo. Então as pessoas sentem dores em pontos, sejam musculares, ossos, articulares, entendeu? Então é uma dor mais generalizada. A característica da doença é você ter uma dor generalizada. Então ela não respeita, não é só na mão, só no pé, então ela é uma dor que costuma acometer o corpo inteiro. E tem alguma idade específica que ela aparece? Aparece mais quando tu é criança ou então é já na idade adulta? Como é que funciona isso? O diagnóstico, habitualmente, ele é dado na meia-idade. Então, entre 35 e 45 anos é quando é feito o diagnóstico, quando a pessoa manifesta os sintomas de forma mais intensa. No entanto, ela pode acometer qualquer idade. Habitualmente, os pacientes que são diagnosticados na meia-idade, quando você faz um questionamento um pouco mais a fundo, você vê que já lá na infância já tinha algumas características que sugeriam já a fibromialgia. Então, geralmente, é uma característica que a pessoa acaba trazendo lá da infância, tá? A gente sabe que a fibromialgia existe algumas particularidades da doença, como um traço de personalidade um pouco mais perfeccionista. Tem alguns gatilhos que podem desencadear a doença. Então, uma pessoa que é predisposta a ter a doença, quando é submetida a algum estresse emocional, quando é submetida a alguma doença grave, alguma situação algum acometimento mais grave realmente na vida da pessoa, ela pode começar a apresentar os sintomas. Então, ela tem uma predisposição e você liga o gatilho. Então, você liga, a pessoa começa a manifestar os sintomas dessa doença. Quer dizer que ela não tinha fibromialgia, muitas vezes ela tinha uma doença mais branda, uma doença pouco sintomática que acabou agravando com esses gatilhos, né? Então, a gente sabe que existe uma grande relação com a questão emocional. Então, as pessoas que têm uma depressão ou quadros de ansiedade costumam ter uma chance maior de desenvolver a fibromialgia. Então, realmente, acho que é um conjunto de fatores que acabam fazendo com que as pessoas acabam evoluindo com essa doença e desencadeando a doença. Então, doutor, algumas doenças a gente consegue identificar claramente se ela é mais branda, se ela é média ou se ela é mais intensa. Uhum. Na fibromialgia também você tem essa diferenciação ou ela é mais ou menos igual para todo mundo? Não, a doença, a gente tem a percepção de dor, na verdade, com o exame clínico do paciente. Então, existe aquele paciente que tem dor espontânea, que mesmo que você não encoste, que você não faça nada, a pessoa sente dor espontânea, e tem pessoas que só sentem dor quando você quando você vai examinar a pessoa, quando você faz a palpação. Então, existem graus de fibromialgia. Então, existem fibromialgias graves, que, como eu comentei, a pessoa sente dor, inclusive, espontaneamente, a pessoa não precisa de nenhum estímulo para sentir dor. E existem aquelas pessoas que têm uma doença relativamente mais branda ou mais controlada, que você acaba tendo que fazer uma pesquisa mais a fundo, tá? Para conseguir identificar que a pessoa tem sintomas de fibromialgia. Então, ela se manifesta muito, existe uma gradação de sintomas muito diversos, né? Então, e até o nível de debilidade da pessoa. Tem muitas pessoas que conseguem levar uma vida totalmente normal com fibromialgia, tá? E tem pessoas que ficam totalmente acamadas, totalmente debilitadas por causa da doença. Então, assim, como qualquer doença na medicina, né, nós temos, então, existem sempre as gradações. Então, existem as doenças leves e as doenças graves, e cabe ao reumatologista realmente fazer essa distinção para que a gente possa definir um tratamento para o paciente. Eu fiz uma colinha aqui de sintomas. Vamos ver vamos conversar um pouquinho sobre eles. Dor por mais de 3 meses em todo ou qualquer parte do corpo. Uhum. Presença dos pontos dolorosos na musculatura. Uhum. 18 pontos pré-estabelecidos. Uhum. Alteração do sono e fadiga. Porque aí a fadiga já é uma consequência, né, da alteração do sono. Quadro de depressão ou ansiedade, que também pode ser uma consequência da falta de sono e da dor, né? Uhum. Alteração do hábito intestinal.
alteração cognitivas, como falta de memória e concentração, que provavelmente está tudo interligado uma coisa na outra. Exatamente. Esse é o básico dos sintomas, né, doutor? Assim, habitualmente o quadro que mais chama atenção e que faz o paciente buscar o atendimento médico é a dor. Então, esse de longe, realmente disparado, é o principal queixa do paciente. No entanto, quando você faz uma avaliação um pouco mais minuciosa, a gente vê que esses sintomas que você nomeou, eles estão habitualmente presentes, né? Então, o distúrbio de sono é extremamente frequente, então são poucos pacientes com fibromialgia que não têm um distúrbio de sono, que você tem aquela percepção que você não repousa durante a noite, aquele sono não repousante é uma característica da doença. Isso leva a apresentar a fadiga, então a pessoa não consegue descansar à noite, então habitualmente acaba levando até a fadiga, né, diária. Tem sintomas neurológicos como formigamentos nas mãos, dá alterações também na memória. A memória é muito comprometida na fibromialgia, é uma das principais queixas dos pacientes em consultório. E outras alterações orgânicas também. Então a gente fala assim, mas parece uma doença mais neurológica, uma doença mais psicológica, né? Não, mas ele tem muitas manifestações no corpo também que são secundárias à fibromialgia. Então pode ter alteração de dor no peito, muitas vezes, que a pessoa pode ter até muitas vezes simular um infarto, alteração do hábito intestinal, da alteração da parte urinária. Muitas vezes até alterações cutâneas podem ser decorrentes da fibromialgia. Então, na verdade, a fibromialgia é uma síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sintomas, né? Dificilmente é apenas a dor. Tá? Habitualmente tem outros sintomas e que são importantes serem valorizados, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a dor é debilitante, mas muitas vezes os outros distúrbios também são debilitantes. E é importante a gente tratar um conjunto para que isso consiga surtir um efeito com o tratamento para o paciente. Quem está nos acompanhando aqui, se desejar fazer perguntas, é só entrar, a gente disponibiliza aqui para que seja feita a pergunta, sem problema nenhum, não precisa nem levantar a mão nem nada, é só entrar que a gente disponibiliza aqui o microfone para que seja feita a pergunta. Doutor, e qual é a causa da fibromialgia? O que causa essa doença? Bom, a causa ainda não foi descoberta, né? A gente sabe que existe, como eu mencionei, uma predisposição, então existe uma predisposição genética do paciente, tá? E isso tudo é somado, então num paciente que é predisposto, você tem alguns fatores a mais, você pode desenvolver a doença, tá? Mas uma origem da doença ainda não foi descoberto, tá? Sabe-se então realmente que o paciente predisposto, que tem aquele traço de personalidade que eu falei, que é um traço um pouco mais perfeccionista, isso acaba geralmente é um perfil típico dos pacientes com fibromialgia, associado a gatilhos, que é o que desencadeia a doença, que faz com que a pessoa que antes não tinha doença e começa a desenvolver, digamos assim, são os fatores que acabam levando a pessoa a manifestar os sintomas. Então, os gatilhos foram aqueles que eu comentei. Um estresse emocional muito, muito importante, uma doença grave na família, uma doença grave na pessoa, alterações ambientais, mudança de trabalho, alterações psiquiátricas, desenvolvimento de uma depressão. Então, são tudo situações que levam a pessoa a iniciar os sintomas, a desencadear os sintomas que a pessoa já tinha a predisposição. Doutor, e uma pessoa com fibromialgia que não consegue trabalhar, aí lógico que não é a sua área de conhecimento mais profunda, mas se tiver a resposta, ok, senão nós fazemos uma pesquisa aí para repassar isso para o nosso público. É a pessoa que está num sistema mais grave, não consegue trabalhar, ela vai poder receber uma ajuda do INSS, por exemplo, se ela já estiver trabalhando, porque como ela já acontece numa idade, aparece com mais frequência numa idade acima dos 45, sim, então provavelmente essa pessoa já está no mercado de trabalho, vai se afastar do mercado de trabalho e tal, e aí, porque aí você tem uma dificuldade, porque o INSS muitas vezes acaba exigindo da pessoa uma comprovação, né? Como é que a gente faz essa comprovação, sim, se ela não é visível em nada? Assim, é com exames médicos, é somente com o diagnóstico clínico no consultório? Como é que funciona isso? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, a fibromialgia, você vai me perguntar, existe um exame que comprove fibromialgia? Tá? Não tem. Tá? O diagnóstico de fibromialgia ele é clínico, então é o que o paciente sente, a gente soma com os achados clínicos vistos na consulta médica e somados a exames com o intuito de excluir outras possibilidades, porque você ter dor no corpo muitas vezes não é só fibromialgia, existem inúmeras outras condições, problemas de tireoide, falta de vitamina, os próprios reumatismos em si inflamatórios, eles podem muitas vezes parecer uma fibromialgia, mas não é fibromialgia.
Então, na verdade, assim, a gente fala com o diagnóstico clínico, tá? Mas, na verdade, você precisa excluir outras possibilidades. Então, é muito comum os pacientes com fibromialgia virem com um calhamaço de exames. Então, já foi investigado para tudo, já fez bastante exame e é muito comum ter a máxima que eles falam, que é os exames sempre vêm normais, nunca aparecem em nada, tá? Porque realmente é assim. Eu espero, para fazer um diagnóstico de fibromialgia, que os exames venham normais, tá? Ou com alterações que não justifiquem os sintomas do paciente. Então, esse achado, assim, o diagnóstico realmente ele não é fácil, tá? Os reumatologistas que têm uma experiência maior com o quadro, então conseguem obter algumas informações mais privilegiadas na consulta, conseguem talvez fazer um diagnóstico mais fácil clínico. No entanto, a investigação laboratorial ela é imprescindível para que a gente possa fazer uma análise completa e não deixar de tratar uma doença que é possivelmente tratada como fibromialgia. A questão previdenciária já é um ponto um pouco mais delicado, porque talvez a carência de você ter um exame alterado, e como eu comentei, clinicamente a pessoa não apresenta uma alteração física, tá? Isso muitas vezes pode realmente dificultar as pessoas, digamos, acreditarem na doença da pessoa, tá? Então, assim, a questão de afastamentos temporários, ou seja, definitivos pelo INSS, é uma coisa que ela depende muito realmente da avaliação pericial. Então, o perito ele faz essa avaliação completa do caso e define realmente se a pessoa está apta ou não ao trabalho, tá? O fato de não ter exame confirmatório e não ter alteração objetiva no exame clínico atrapalha? Eu julgo que sim, tá? Porque você vê, por exemplo, uma pessoa que está com uma artrite reumatoide, por exemplo, com uma mão toda inchada, uma coisa que você visualmente vê, a pessoa tem uma alteração objetiva. É diferente de você falar que você tem dor e não aparece nenhuma alteração. Então, isso pode atrapalhar, mas realmente assim, é uma situação que acaba compete mais a questão dos peritos, né, e da visão dos peritos do que realmente até o próprio reumatologista, né. E realmente, a questão, em muitos casos, a pessoa não tem condições de trabalhar. Então, isso realmente existe. Como eu falei, a doença vai do 0 a 100, né? Sim. Então, uma pessoa com uma doença leve consegue levar uma vida totalmente normal, assim como uma pessoa que tem uma doença mais grave não consegue exercer suas atividades profissionais. E, realmente, você pergunta se tem direito? Com certeza, eu acho que sempre tem o direito, mas tudo isso é feito através de uma análise pericial, né, que daí realmente compete mais a questão dos peritos do INSS para a definição se o paciente está ou não apto a trabalhar. Nós temos aí uma gama muito grande da população que acaba sendo acometida desse mal, né? Sim. De 2% a 3% é um número gigantesco num país com quase 230 milhões de habitantes. Com certeza. Nós estamos falando num número aí de pessoas bastante grande. O tratamento ele vai ser constante e para sempre, vai ser eterno. Exatamente. Né? Ele não é o tipo de doença que você trata e aí parou, acabou, está tudo tranquilo, começamos de novo, né? Ele é um tratamento constante. Mas qual que é o tipo de tratamento e se ele dá resultado efetivo ou não, ele é paliativo? Sim. A fibromialgia ela é uma doença crônica. Tá? Então, a doença crônica, o que é? Aquela doença que realmente não tem cura, que a pessoa vai acabar ela acaba levando realmente para a sua vida a doença, tá? No entanto, existem formas sim de tratamento, tá? Então, hoje em dia, a gente tem bastante estudo em relação à fibromialgia, tá? E a gente divide o tratamento de fibromialgia em dois tipos, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Medicamentoso, existem inúmeras medicações que atuam na fibromialgia, então que tiram essa hipersensibilidade que dá a dor, e é um tratamento importantíssimo, que é o que alivia a forma de dor mais rápido para o paciente e consegue conferir uma qualidade de vida, pelo menos a curto prazo, para o paciente. No entanto, o que a gente mais sabe, assim, tanto em estudos e até na própria prática clínica, é que o tratamento não medicamentoso ele tem que ser a prioridade do tratamento. Tá? E qual que é o principal tratamento não medicamentoso? É a atividade física. Tá? A atividade física ela tem a capacidade de fazer com que o paciente consiga conviver com a dor, muitas vezes sem remédio, sem tratamento medicamentoso. Tá? Por quê? Por questões de liberação de endorfina durante a atividade, então, por mecanismos próprios, a gente sabe que a atividade física aeróbica tem uma importância grande no tratamento da fibromialgia e deve ser sempre o foco. Tá? O tratamento medicamentoso ele acaba entrando em conjunto com o tratamento não medicamentoso. No entanto, sempre a prioridade tem que ser realmente o tratamento não medicamentoso, particularmente o incentivo à atividade física. Tá?
E muitos pacientes conseguem realmente se restabelecer, conseguem manter uma rotina totalmente normal e muitas vezes conseguem até conviver com a doença sem tomar remédio. Tá? Porque muitas vezes a pessoa estigmatiza, quem tem fibromialgia sem top de remédio, o tratamento é só remédio. Não, acho que esse tipo de situação assim, ela deve ser evitada. Acho que não é um pensamento que deve ser mantido. A gente sempre tem que focar que realmente existem outros tratamentos que não medicamentosos, que são importantíssimos para o tratamento da fibromialgia, tá? E na prática a gente realmente vê que os pacientes que fazem atividade física, conseguem fazer atividade física, têm uma evolução muito mais favorável que aqueles pacientes que não têm, incluindo aqueles pacientes que são bastante graves. Então, realmente, sempre a questão do tratamento, você vai perguntar, o paciente ele vai precisar fazer tratamento pro resto da vida? Com certeza, tá? Mas o tratamento ele não necessariamente é medicamentoso, não precisa tomar remédio pro resto da vida. Se a pessoa controlou a crise de fibromialgia, consegue fazer uma atividade física regular, consegue fazer um bom controle da saúde mental, que é importantíssimo também, tá? A pessoa consegue, muitas vezes, ficar apenas com o tratamento não medicamentoso. Então, ela consegue deixar de tomar remédios e conviver com uma vida normal. Tá? Então, eu acho que esse que é o mais importante, não ter o sinônimo de tratamento como remédio. Eu acho que esse que é o grande erro, muitas vezes, e quando não se foca nessa questão não medicamentosa, realmente a gente vê que vira como se fosse uma bola de neve. São remédios cada vez mais fortes e e o tratamento realmente não consegue evoluir. Então, acho que o recado realmente do tratamento, quando você pergunta em relação ao tratamento da fibromialgia, é sempre focar no não medicamentoso. Tá? O medicamentoso é importantíssimo para alívio de sintomas, mas nunca sozinho. Tá? Isolado, a gente sabe que realmente tem uma eficácia baixa. Doutor, uma dor de cabeça crônica não leva ninguém ao óbito, né? A fibromialgia, ela está nesse patamar também, ela é crônica, então você vai ter que aprender a conviver com ela para a tua vida, vai ter que aprender a controlar ela, diminuir, né, a sensação de dor, diminuir a dor, mas ela pode levar alguém ao óbito ou não? Ela é uma doença que só vai te acompanhar de forma crônica para sempre? A fibromialgia em si, não. A fibromialgia em si, ela não leva ao óbito, porque, como eu comentei, ela é uma doença que ela não causa nenhuma alteração orgânica no corpo, tá? Então, não causa nenhuma alteração que leve a aumentar o risco, por exemplo, de problemas cardíacos ou de realmente levar a óbito. O que tem que sempre se avaliar é a questão psiquiátrica que vem em conjunto, né? Porque muitas vezes a fibromialgia sozinha não, tá? Mas uma fibromialgia com uma depressão grave, sim, tem que ser olhado com uma cautela um pouco maior, tá? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar da benignidade da fibromialgia. Ela é uma doença que ela não causa nenhum dano físico. Então, é diferente, por exemplo, de uma artrite, dos quadros de artrite reumatoide, dos reumatismos em si, que eles causam deformidades, destroem as articulações. A fibromialgia não, por mais que doa muito, você nunca vai ter uma alteração objetiva causada pela doença. Então, você nunca vai perder a função de uma articulação ou ter uma deformidade por causa da articulação. Então, acho que esse que é o mais importante. Ela é uma doença que tem uma evolução benigna. Ela pode doer tanto quanto uma artrite. Tá? A gente não questiona a questão de intensidade de sintomas. Mas questão de evolução a longo prazo, a fibromialgia tem uma evolução benigna, né? Em questão realmente de morte, como já te respondi, então a fibromialgia sozinha não, mas sempre tem que se atentar com questões psiquiátricas em conjunto. Eu acho que esse que é sempre o objetivo do acompanhamento médico, porque a depressão ela é uma situação que acaba vindo, é muito comum vir junto com a fibromialgia, seja pela questão da própria dor crônica que leva a pessoa a entrar para um quadro depressivo, ou até outras situações que acabam levando. Então, acho que esse cuidado da saúde mental, ele entra como tratamento não medicamentoso na fibromialgia. Então, esse olhar global no tratamento da fibromialgia, que inclui a questão da saúde mental, ela é importantíssima também. Maravilha, né? Nós estamos aqui abertos a perguntas. Se alguém precisar fazer uma pergunta, pode entrar, que a gente vai ajeitando aqui o microfone. Aqui vai ser no improviso mesmo, tá? Pode entrar, se senta no meu local aqui e pode fazer a pergunta. Seria uma perguntinha. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Anne Padilha, certo? Eu tenho fibromialgia há 18 anos, né? Trabalhei 6 anos como secretária, agora fazem 1 ano que eu completamente tive que parar, por conta da dor, por conta realmente que uma secretária a gente fica mais tempo sentado, né?
Então, como atinge bem essa parte, nós temos vários pontos, mas a minha atinge muito a parte lombar. Eu fui obrigada a parar e tocar minha vida de uma outra forma, para ter um pouco mais de qualidade de vida, certo? Há 20 dias atrás, eu tive Covid. E eu cheguei a um ponto de virar de bruço e dizer assim, ó, Senhor, estou entregue para Ti, porque eu não tinha mais condições de me mexer. Eu tive 5 vezes mais dores do que o normal da fibromialgia, que já é intensa, né? Sim. Eu digo para o senhor, é normal isso? Essa é a minha pergunta. Sim. Muitos pacientes têm procurado o senhor pós-Covid com essa dor intensa? Sim. Acho que é uma ótima pergunta no tempo que nós estamos vivendo agora. Sim. A infecção, qualquer infecção viral, ela pode desencadear dores no corpo. Então, seja o Covid ou seja outros vírus, eles podem causar um dos principais sintomas da doença viral é dor no corpo. Seja uma gripe, um resfriado, muitas vezes é um quadro mais temporário, assim, com um tempo um pouco menor de duração, no entanto certo. Causa dor. Tá? Então é muito comum ter dor muscular, dor no corpo difusa por conta de quadros virais. Certo. O Covid tem tido essa particularidade. Tá? Inclusive pacientes que não têm fibromialgia, tá? Eu tenho atendido em consultórios que desenvolvem sintomas típicos de fibromialgia após o Covid. Tá? Então ele simula uma infecção, uma fibromialgia, a infecção pelo Covid, com uma tendência de melhora com o passar do tempo. Então ele costuma ser uma alteração tipo uma fibromialgia temporária, digamos assim. Tá? No entanto, tem pacientes que estão já há bastante tempo e mesmo assim persistem com sintomas. O grande problema é a questão que o paciente que tem fibromialgia já tem dor. Essa dor a mais que a doença causa, muitas vezes é muito mais debilitante. Então, realmente, o paciente com fibromialgia já tem uma sensibilidade maior. Então, qualquer fator a mais pode desencadear crises da doença. Tá? Então, isso é uma coisa realmente bastante... com certeza, isso é bastante... A gente vê bastante isso na prática clínica, tá? Certo. Que os pacientes com fibromialgia descompensam a fibromialgia, mesmo que estavam bem da doença, acabam evoluindo com uma certa piora. E muitas vezes até precisando fazer ajustes de tratamento, né? Saindo realmente de uma zona de conforto para novos remédios ou trocar de remédio, por conta dessa dor. Isso tem que ser avaliado. Tá? Existe uma tendência de ser uma alteração mais temporária, tá? De você ter essa crise e com o tempo ir evoluindo os sintomas, tá? Mas é uma coisa que realmente precisa do acompanhamento. Isso é uma situação que é bastante comum na prática. Tá? Os pacientes com fibromialgia eles são mais sensíveis a qualquer outras alterações, sejam alterações climáticas, muitas vezes são gatilhos para crises de fibromialgia, sim. Alterações emocionais também são gatilhos, e as doenças infecciosas também. Tá? Então, acho que sempre é uma situação que a gente tem que manter o olho aberto e fazer o acompanhamento certinho para que consiga fazer esse controle dos sintomas. Entendi. E a perda de sono também. Por conta do Covid, exatamente. É bem mais intenso. A gente fala muito da questão das dores na fibromialgia, mas realmente, como eu comentei, nós temos inúmeros outros sintomas que são secundários da fibromialgia, tá? Incluindo a questão do distúrbio de sono, mas o distúrbio de sono ele também não é uma alteração exclusivamente da fibromialgia. Tá? O Covid por si só, mesmo em pacientes não fibromiálgicos, pode desencadear também. Nossa, então, as alterações neurológicas elas têm estado muito em voga assim, em estudos nas infecções pelo Covid. A gente sabe que realmente existe uma predileção para levar essa alteração neurológica, e muitas vezes são alterações que as pessoas menosprezam. Uma alteração de memória, a memória não está mais tão boa como era antes. Ou a atenção, a pessoa tem um distúrbio de atenção, antigamente você conseguia se concentrar mais fácil, agora não consegue mais. Então são alterações muitas vezes sutis, que você não percebe, mas que têm sido muito relatadas na síndrome pós-Covid. Tá? Então, infelizmente, quem tem fibromialgia acaba, digamos, exacerbando esses sintomas que já eram presentes, né, por conta da fibromialgia. Só aflora mais ainda isso. Exatamente. Ok, muito obrigada, tá? De nada. Boa tarde. Bom, continuamos daqui. Se mais alguém tiver perguntas, agora a nossa equipe já ajeitou o outro microfone ali, fica à disposição de todos. Mas alguém tiver pergunta, é só entrar, ficar à vontade. Eu queria pedir para a nossa técnica aí, para o nosso pessoal da TV Câmara, que é fantástico,
passar rapidamente para nós aí, para o nosso público em geral, o PowerPoint que o doutor Eduardo Knopp tinha preparado, só para que a nossa população lá fora possa ver o que a gente tinha preparado. Antes disso, nós temos mais uma pergunta, por favor, pode sentar aqui na cadeira ao lado, vamos escutar. Boa tarde. Pode dizer seu nome no microfone e sua pergunta. Tira a máscara. Boa tarde, meu nome é Rosemary. Eu gostaria de saber, doutor, sobre fibromialgia, se ela pode ser uma doença hereditária. Hereditária? Porque eu já sofro há muitos anos, mais de 20 anos com a fibra. Sim. E a minha filha tem 24 anos e ela já passa por muita dor igual a mim e tem quase todos os sintomas. E algumas pessoas falaram que ela pode ser hereditária. Sim. Gostaria de saber se isso procede. A questão da hereditariedade da fibromialgia, ela ainda se tem algumas dúvidas em relação realmente a uma predisposição forte de fibromialgia. No entanto, sabe-se que existe uma prevalência de pacientes de familiares com fibromialgia em ambientes de pessoas de pacientes com fibromialgia, tá? Então, muitas vezes o que leva familiares ou filhos ou outras pessoas na casa terem fibromialgia também é muitas vezes o ambiente que predispõe à fibromialgia, entendeu? Como eu comentei, a questão um traço de personalidade, são alterações que muitas vezes podem fazer com que mais pessoas na casa tenham fibromialgia, tá? Mas realmente existe uma predisposição fraca, tá? A genética, a fibromialgia, tá? Mas realmente assim, acho que a questão do convívio e do próprio ambiente familiar muitas vezes pode predispor a mais pessoas dentro da mesma casa terem a doença. Sim. Ela não aceita isso, né? Mas eu vejo assim pelos sintomas, eu já estou me vendo. Eu já me vi quando eu iniciei com a fibra, então, mas ela acha que não. Ela diz, não, eu não aceito que seja hereditário e que eu não tenho. Mas eu desconfio. Exatamente. Como eu comentei, né? A gente faz um diagnóstico habitualmente com mais idade, mas habitualmente quando você faz uma investigação mais minuciosa já existem sintomas prévios, entendeu? Então sempre eu acho que o mais importante é a gente fazer sempre a busca mais precoce, sempre a busca precoce de tratamento auxilia para que a pessoa não evolua com uma doença mais grave ou que realmente não entre em crises mais graves de fibromialgia, e até para que possa entender sobre a doença, assim, como que faz o tratamento, como que funciona o tratamento, porque muitas vezes a pessoa mudando alguns hábitos de vida da pessoa, né, aumentando a prática de atividade física, né, fazendo uma alimentação saudável, ela consegue muitas vezes evitar que desencadeie a fibromialgia. Se ela vai ter ou não fibromialgia, muitas vezes ela pode ter uma doença que fica silenciosa, uma doença que fica assintomática, tá? Por conta de mudanças de hábito da vida. Então, digamos que ela seria parcialmente tratada, entendeu? Mesmo que tenha a doença, ela consegue conviver e levar uma vida totalmente normal. Então, acho que sempre a questão do diagnóstico precoce ele tem que ser incentivado, né? A gente sabe que existem muitas formas da gente conseguir evitar que as pessoas desenvolvam sintomas debilitantes de fibromialgia. Então, acho que esse que é o mais importante, né? A gente sempre ter essa percepção de o quanto antes buscar, se sejam sintomas brandos ou sintomas graves, sempre procurar o reumatologista, que é o médico que tem uma experiência boa para poder conseguir fazer a diferenciação se é ou não fibromialgia, precisa ou não de tratamento. Acho que esse que é o grande ponto em questão. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Doutor, eu vi ali no nosso PowerPoint a Frida Kahlo, né, que é para mim uma grande referência de artista, de posição como mulher, de se posicionar como mulher, de posição dentro da sociedade, de fala, né, de coisas que ela defendia. Ela era uma pessoa que tinha fibromialgia? Sim. Tanto que, digamos que ela seria o ícone da fibromialgia, né? Ela foi reconhecida como uma das pessoas, assim, que primeiro foi feito o diagnóstico na fibromialgia, entendeu? Então a gente sabe que realmente essa questão histórica ela é importante. Muitas vezes não teve o diagnóstico em si, mas já apresentava os sintomas. Ela tem muitas ilustrações dela mostrando assim, os sintomas de fibromialgia, muitas vezes até ilustrações bastante pesadas, né, que mostra a questão de dores no corpo. Mas realmente assim, ela tem sido utilizada como um ícone por realmente ter a doença, né? Na época não se falava a questão realmente de diagnósticos de fibromialgia, mas os sintomas relatados eles são realmente bastante compatíveis com a doença. Eu vou pedir então para que a gente possa ir passando de forma bastante rápida. Lógico, o doutor Eduardo Knopp não vai falar sobre isso, mas é só para a gente passar
o nosso PowerPoint, e aí no final o doutor faz um apanhado geral para a gente já está indo aí, já está encerrando o nosso tempo para a gente poder encerrar, né? Então, vocês estão vendo aí os conceitos, né, da doença, né? Podemos ir adiante, podemos ir passando, né? Os pontos dolorosos dessa doença, podemos indo, né? O formato dela, né? De 1 a 2% da população em geral, né? Podemos indo à frente. A etiologia, né? Nós já falamos disso tudo que está aqui, nós já falamos de um formato diferente, né? Falamos aqui num bate-papo bastante agradável, né? Podemos ir indo adiante, né? Podemos ir seguindo. Então, assim, só para que quem nos acompanha pelo YouTube possa ter noção, né, de que nós aqui temos aqui um trabalho bastante grande ainda pela frente de conscientização da população saber exatamente o que é essa doença, a gravidade dela, uma doença que muito provavelmente, doutor, traz muito preconceito. Nós vamos ir aqui conversando enquanto vai passando ali, né? Aí, por favor, pare no último slide, por favor. Para nós podemos saber que é uma doença que muito provavelmente ainda tem muito preconceito, né? Porque ela não traz nada visível, então... Com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes queixas dos pacientes, a doença não ser reconhecida, muitas vezes pelas pessoas próximas, pelas pessoas no trabalho, ou até muitas vezes em casa, né? Por não ser uma doença que você tem uma alteração visível, as pessoas desacreditam muitas vezes. Então, é uma pessoa que, por mais que sinta uma dor que é debilitante, né, as pessoas de fora não conseguem entender o porquê que dói tanto, entendeu? Então, isso acho que é uma situação que ela apenas agrava mais ainda a doença, porque é uma situação que a pessoa acaba até mesmo se duvidar de si mesmo, né? Poxa, será que tá tudo certo, né? Não tem nenhuma, por que eu tenho tanta dor? Então, acho que isso que é importante, essa questão da divulgação, né? A gente ter um espaço para a divulgação da doença, para que pacientes, familiares e a população em geral consigam ter acesso a esse tipo de material e de informação para realmente entender como a doença funciona. Acho que isso que é o mais importante, a gente saber como são os sintomas, como que a doença se apresenta, para que possa sim realmente dar o apoio devido para os pacientes, e isso com certeza faz uma grande diferença no tratamento do paciente. Nós temos, no início da nosso bate-papo, antes até da gente começar, teve um questionamento por que a Escola do Legislativo está fazendo esse trabalho de conscientização da questão da fibromialgia no mês de fevereiro, tendo em vista que o dia municipal da fibromialgia é dia 12 de maio, se não me falha a memória. O vereador Patrick Machado foi que apresentou o projeto aqui, que foi aprovado, virou lei. Nacionalmente também é maio. Mas o calendário nacional de combate ou de divulgação e tal, de mobilização na questão da fibromialgia está em fevereiro ainda, né? Então, nós estamos aqui seguindo o calendário nacional. Isso. E o que nos dá aí duas oportunidades de fazer esse debate de forma mais aprofundada, fevereiro e maio, né? Mas para que o nosso ouvinte e o nosso espectador possa saber, né, o dia, né, é 12 de maio aqui no município de Balneário Camboriú e nacionalmente também. Doutor, vou deixar com o senhor fazer aí o encerramento que o senhor achar necessário, alguma coisa que a gente esqueceu, para a gente já estamos chegando aí no final do nosso bate-papo. Bom, eu acho que o nosso bate-papo foi bastante produtivo, eu consegui assim, explicar todos os pontos que eu julgo importante realmente para a doença, é uma forma de conscientizar as pessoas, tá? De quão importante é a gente valorizar essa doença, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade realmente de vocês me abrirem esse espaço para poder informar a população. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito realmente a gente conseguir divulgar a doença, e como eu já comentei, então a gente consegue ensinar a população, os familiares e os próprios pacientes a terem uma consciência do que é a doença, ajudarem a procurarem uma ajuda mais precoce, né, que muitas vezes os próprios pacientes têm os sintomas e não procuram ajuda por desconhecimento. Então, acho que esse espaço que foi aberto, eu julgo de suma importância, para que a gente possa realmente fazer difundir o que é a fibromialgia e consiga auxiliar os pacientes que sofrem dessa patologia.
Doutor, obrigado pela sua disponibilidade. Dizer que não é todo mundo que tem esse engajamento que o senhor tem, e só isso já merece o nosso reconhecimento, né? O reconhecimento da Câmara de Vereadores, da Escola do Legislativo. Né? O senhor poderia estar fazendo seus atendimentos somente no seu consultório, mas o senhor procura fazer um trabalho além disso, que é de divulgação, de conscientização, né, da importância do tratamento dessa doença. Então, agradecendo em nome da Câmara de Vereadores, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço ao senhor e agradeço a todos que nos acompanharam aqui presencialmente e que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais da Câmara de Vereadores, YouTube, Facebook, nossas redes sociais todas e além do nosso sistema de podcast. Um abraço a todos e até a próxima debate, a próxima oportunidade, né, do nossa Escola do Legislativo. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.